Graça e paz da parte do Eterno para você e todos os seus. É uma satisfação podermos continuar estudando com você a palavra de Deus. Faz bem ao nosso ser buscar sabedoria, entendimento, luz e verdade. Então, eu peço a você desde agora que continue conosco, porque vamos dar sequência ao nosso estudo. Mas antes, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e também dê o seu like, o seu joinha. O que importa é que você faça o YouTube reconhecer este canal, que deve ser publicado por conta do conteúdo que tem, que é de altíssima qualidade. Então vale a pena. Seja mais um integrante, tá bom? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Bom estudo para você e que a bênção do Todo-Poderoso encha o seu ser de alegria inefável. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Está escrito assim: Vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a toda nação, e língua, e tribo, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai ao que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Graça e paz da parte do Altíssimo, nosso Pai, do seu Filho amado, Redentor e Salvador, que o Pai enviou com o fito de nos reconciliarmos com Ele. Amados e amadas, começa uma nova fase desse estudo dos primeiros escritos de Ellen G. White à luz da Bíblia. Você pode estar espantado ou espantada com o texto que foi lido de Apocalipse 14, 6 e 7. Você vai perceber que estamos novamente falando sobre a mensagem do primeiro anjo. É o tema neste estudo. Por que haveremos de tocar ainda nesse assunto? Por quê? Simples. É que eu vou seguir a ordem dos capítulos. Vou citar aqui para vocês, talvez alguns não conheçam. Nos primeiros escritos, existe o capítulo 55, onde o tema é esse: a primeira mensagem angélica. O capítulo 56 é a segunda mensagem angélica. E o capítulo 57 é a terceira mensagem angélica. Então, nós vamos fazer hoje esse primeiro estudo e depois desse estudo, você pode dar, de repente, a sua análise, a sua opinião, se você entender ser necessário, ok? Esse assunto é para preparar você, para você saber quem que está falando a verdade e quem está mentindo. Quem é o primeiro anjo? É o que está na Bíblia ou é Guilherme Miller? Descubra hoje com detalhes. No começo ela diz assim: vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Você sabe que quando fala assim, proclamação do tempo, é aquela definição que a gente já estudou, a gente já conversou sobre isso. Guilherme Miller, William Miller, como queira chamar, em 1818 concluiu que dali a 25 anos Jesus havia de voltar. E olha a profecia que ele usou para defender essa realidade, que ele pregava. Daniel 8, verso 14. E daí, mais uma vez, eu pergunto aos irmãos, para os irmãos refletir, né? O que Daniel 8,14 tem a ver com a mensagem do primeiro anjo? O que tem a ver? No estudo passado, nós vimos que Ellen G. White citou claramente que Guilherme Miller é o primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Ela chegou a citar isso. E lá no livro está dizendo claramente que Guilherme Miller é o primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Só que ali, lembrando, primeira coisa que a gente já deveria ter refutado há muito tempo. Primeira coisa, aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, no verso 6 não fala primeiro anjo, fala outro anjo. Outro anjo. Por que não fala primeiro anjo? Entendeu? Aí de repente você fala assim, não, mas espera aí, nos versos 8 e 9
fala do segundo e do terceiro. Se tem o segundo, é porque o do verso 6 é o primeiro. Concordo com você, mas aqui não tem definido. Nos escritos de Ellen White, porém, está definido que Guilherme Miller é o primeiro anjo, que no caso é o anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. Agora, umas perguntas eu gostaria de fazer. Primeiro ponto, você já viu algum anjo lavrador? Escute bem a frase que eu perguntei. Você já viu um anjo lavrador? Nós não estamos fazendo acusações, nós estamos mostrando os acontecimentos que tiveram lugar e que, nesse caso aqui, essa acusação tem que ser mesmo contra Ellen G. White. Se é uma acusação, é contra Ellen G. White. Por quê? Primeiro ponto, ela está dizendo o que não aconteceu, o que não é verdade. Quem foi que disse, por exemplo, que o primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, pregou a volta de Jesus? Aonde que está escrito que o anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, pregou a volta de Jesus? Ou seja, a data da volta de Jesus, que Jesus iria voltar, não tem dizendo. Não tem. Alguém poderá se justificar e dizer, não, mas espera aí, no verso 7 diz, é chegada a hora ou chegou a hora do seu juízo. O juízo é o quê? Aí a desculpa é não, é o juízo pré-advento, porque eles acreditam num juízo que ocorre antes da volta de Cristo. Isso só podia ter começado quando? No fim do período profético de Daniel 8,14 também, que não tem nada a ver. Onde é que tem juízo investigativo em Daniel 8,14? Me diga mesmo. Me diga. Olha só, você vê, eu continuo lendo, aí eu não vou comentar tudo, mas eu estou pegando os pontos mais críticos aqui da questão, para você entender. Observe o detalhe agora. Ela está dizendo aqui que o povo, ouvindo que Jesus ia voltar em 1843, os que ouviram, os que atenderam, se apegaram a uma questão de consagração tão profunda que antes não tinha, nunca se viu antes. Sabe o que ela está dizendo aqui? Se você prestar atenção direito no que ela está dizendo, se você olhar com cuidado, se você está com o livro na mão aí, está lendo, você está vendo. Indiretamente ela está dizendo que nem no primeiro século, com todo aquele poder que caiu em Atos 2, todo aquele poder que Jesus operou, tudo isso adiantou de nada. É o que ela está, indiretamente ela está dizendo isso. O que ela está afirmando aqui é que essa mensagem do Miller, do primeiro anjo, que é Guilherme Miller, ela fez mais efeito do que a de Jesus, a dos apóstolos. Alguém poderá dizer que a gente está acusando. Não é não. Olha, a frase está aqui. Ela diz assim, que ninguém nunca experimentou antes. Não foi aquele povo que ela disse, eles nunca haviam experimentado. Não, ela falou assim, que nunca antes se viu. Quando ela fala de um povo presencial, local, ela chega a dizer assim, né? Nunca haviam experimentado antes aquele povo, mas não é daquele povo que ela está falando. O que ela está falando é o seguinte, ela está usando aquele povo para dizer aqui que antes daquele povo nunca se ouviu consagração igual a deles, porque eles eram os adventistas. A intenção dessa mensagem mesmo foi tirar os membros das outras igrejas. Existem pontos positivos nessa mensagem? Eu respondo. Existe para as pessoas que nunca tinham prestado atenção na leitura da Bíblia. Para esses, há pontos importantes. Mas para um líder religioso que deixa sua igreja para ir atrás de movimento, esse aí, infelizmente, errou feio. Eu não estou aqui defendendo que a pessoa tem que ficar dentro da igreja, tem que descobrir a verdade e cair fora mesmo. Mas se a pessoa está caindo fora da igreja por uma mensagem que nunca se pregou antes, que nem Jesus pregou, nem o apóstolo Paulo, mesmo João no Apocalipse, mas agora que o Santíssimo primeiro anjo pregou a mensagem, porque é assim, entenda bem, é assim que Ellen G. White está considerando o Miller, tá? A situação foi tão séria que pessoas aceitaram essa fé de modo a ficar engraçada a vida deles. Querido, querida, pensa bem. Primeiro anjo não existe. Eu estou falando de Guilherme Miller. Não existe primeiro anjo, Guilherme Miller. Existe um pregador que talvez aí na melhor das intenções, ele em nenhum momento ele se exaltou, em nenhum momento ele se vangloriou de ser o primeiro anjo. E de acordo com Ellen G. White, o primeiro anjo pregava a volta de Jesus. E Apocalipse 14, 6 e 7 não fala
da volta de Jesus. Fala de um evangelho eterno que inclui juízo e adoração. Juízo está ligado com a volta de Cristo, mas não é a volta de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não consigo, de forma alguma, lendo as Escrituras, eu não consigo encaixar aquilo que as Escrituras não encaixam. Se você entendeu o que eu ouvi, acompanhe mais para você ver mais coisas ainda. Então você viu aqui, né? Ela está dizendo que o povo que ouviu a mensagem de Miller sentiu arrependimento, confessaram seus pecados, deixaram, tudo bem. Isso é muito pessoal. É muito pessoal isso aí. Porém, foi esse povo que depois recebeu o Espírito de Deus e começaram a proclamar a primeira mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aí citou o texto aqui de Apocalipse 14, verso 7. Aqui, pelo menos no momento, na questão bíblica, na Bíblia não houve plágio até então. O que houve aqui foi engodo, onde se pega esse texto e se afirma que aquelas pessoas proclamaram esta primeira mensagem, mas enquanto isso anunciavam já a volta de Jesus. Então, realmente, eles eram do movimento adventista millerita. Mas aqui, por exemplo, esse povo que começou a pregar junto com Miller já não era mais, no Miller, no caso, já não era mais o anjo sozinho. Agora Guilherme Miller já tinha uma equipe trabalhando por ele. Apocalipse 14, 7, veja que o texto está citado aqui, mas só está citado apenas a primeira parte do texto. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Cadê o restante do texto? Eu fui ler no manuscrito, não é, de Ellen White, onde tem esse texto aqui, o texto está completo. Mas aí alguns, sem entendimento, jogam a culpa na organização adventista e diz a igreja adulterou. A gente sabe disso, a igreja adulterou várias coisas mesmo, né? Dos escritos de Ellen White, a gente sabe disso. Os escritos de Ellen White que já eram torcidos, que já era plágio de outros, que já era cópia de outros escritores, os quais ela teve que dar satisfação em 1867. A gente sabe disso. Mas aí depois a igreja foi lá e torceu os textos já torcidos. E aí, sabe aquela coisa que você pega um jornal amassado e amassa mais ainda? Pois bem, foi o que eles fizeram. Mas o que isso tem a ver com a mensagem do primeiro anjo? Simples, é que a igreja acredita nisso que nós estamos lendo aqui. E os que saem da igreja, eles saem do sistema, mas o sistema não sai deles. Fazem tudo que o sistema fazem. Sim, é isso que nós estamos falando. Ela continua falando mal aqui das igrejas, porque os poucos fiéis continuaram dando razões poderosas. As igrejas não podiam falar contra as razões deles, mas não acreditavam. E aí é aquela coisa, né? O povo acreditava que o Senhor voltaria em 1844. Então, esse desapontamento que houve em 1843 e em abril, né, de 1844 também, foi, na verdade, se considerarmos que isso aqui foi verdade, foi alerta de Deus para que eles não ficassem marcando data para a volta do filho, porque nem o filho sabia, nem os anjos sabiam. É algo assim para pensar, né? Para pensar. Mas aí o filho seria então não onisciente, já que ele não sabia o dia da sua volta? Não creio nisso, não. Eu estou bem tranquilo, acredito plenamente que o filho aceitou o não saber o dia e a hora de sua vinda. Mas para Ellen G. White, os outros tinham que saber. Engraçado, eu sou pecador, miserável. De repente eu sei da vinda de Cristo e Cristo não sabe da vinda dele. Rapaz, conta essa para outro, isso é para boi dormir. Vamos deixar então aqui um texto da Bíblia, né, para a gente poder compreender tudo que nós fizemos. Bom, o texto é Apocalipse mesmo, 14, 6 e 7. O texto nos mostra que o anjo pregava o evangelho. O anjo não era Guilherme Miller, tá? O anjo que voava pelo meio do céu, verso 6, pregava o evangelho eterno a toda nação, língua e tribo e povo. Eu pergunto, aquela mensagem, por exemplo, de Guilherme Miller foi pregada em todo o mundo mesmo? Por que que no Brasil não foi pregada? O Brasil já tinha 300 anos de existência, não é? 343 anos. 318 anos, desde o tempo, né, de Miller, quando ele começou a pregar. Fica então a pergunta que eu quero fazer, amado e amada.
uma pergunta básica. Preste atenção. Que fique claro uma coisa, e é uma pergunta séria. Amados, até quando acreditaremos que um homem substitua um anjo bíblico? É grave isso, hein? É grave. Até Jesus se submeteu a Guilherme Miller, segundo Ellen G. White. Ainda bem que não foi assim. Os textos bíblicos que eu quero ler aqui para nós, aliás, o texto bíblico último, Hebreus 10, vou ler aqui do verso 37 e 38 apenas. Diz assim, ó, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Amados, há uma conclusão precisamos chegar. Embora aqui diz que ele não vai tardar, não fala aqui o tempo. O escritor aos Hebreus entendia isso perfeitamente. Por mais ansiedade que ele tinha, ele não se dedicou a marcar data. Marcar data para a volta de Cristo não é a mensagem do primeiro anjo. E nem a mensagem de Daniel 8,14. Tem nada a ver com isso. Amados, aqui tem um detalhe importante. Ela está dizendo que Deus tirou a mão dos algarismos e o erro foi descoberto. Para aqueles poucos que repesquisaram a questão. É o que ela está dizendo aqui. E o que me chamou a atenção foi que ela disse o seguinte: viu-se que haveria um tempo de tardança. Aí ela citou aqui de forma plagiadora, biblicamente agora, né? Ela plagiando na Bíblia, ela usou a frase: se tardar, espera-o. Isso é um trecho bíblico, mas aqui está como se fosse o comentário dela: se tardar, espera-o. E não tem o texto dizendo onde está escrito na Bíblia. Não, aí sim é o problema. Aí é o problema. Existe plágio bíblico doutrinário gravíssimo que eu tenho mostrado a vocês. E esse aqui é o menor problema, não é? Alguém pode dizer. Pois é, sendo este o menor problema, é na verdade o maior prejuízo. Olha que interessante. Vou ficar aqui nessa frase. O tempo passou. Então veja só, ela vai explicando, 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 e agora ela achou uma resposta. Como se falar contra Deus e seus planos fosse pouco, ela agora disse aqui, sabe o quê? Ela disse assim, que Deus ocultou o engano dos erros proféticos. O intento de Deus era prová-lo. Qual foi o engano que Deus ocultou? O engano de que Jesus não vinha em 1843? Não, amados. Deus não ocultou engano nenhum. Simplesmente a resposta está em Mateus 24:36. Em Mateus 24:36, o texto diz claramente que ninguém sabe o dia, a hora e ponto final. Não houve engano em nada, não. E os períodos proféticos, não houve um erro. O erro que ela está dizendo aqui que houve, esse texto aqui está no grande conflito também, tá? O erro que ela está dizendo que houve aqui foi o seguinte, que Jesus não iria voltar naquele tempo. O tempo que foi o tempo? 1843. Aí ela chegou aqui e falou assim, o tempo passou. Que tempo? Aqui ela não definiu qual foi o tempo, mas a gente sabe. 23 de março de 1843. Aí Jesus não veio. Marcar data para a volta de Jesus é o mesmo que tentar mastigar pedra de mármore. Olha que interessante aqui, ó. O texto continua mostrando graves afrontas e mentiras até. Tem graves mentiras aqui no texto. Rapaz, como é que os anjos, onde é isso? Ela viu isso aonde? Que os anjos de Deus protegia os mileritas e Jesus tirou o rosto. Olha só, ela cometeu outra mentira mais grave ainda, porque depois que Jesus entrou no Santíssimo, de acordo com a Bíblia, como a gente sabe disso, ele intercede pelo salvo e pelo transgressor. Como é que Jesus de repente ia, repito, como é que Jesus ia tirar o rosto das igrejas só porque não ouviram a mensagem de Miller? Quer dizer então que até Jesus se rendeu a Guilherme Miller? Gente, é muito grave. Aqui, amados, até Jesus se rendeu a Guilherme Miller. Até Jesus, segundo
as declarações de Ellen G. White. Por favor, né? Tenha santa paciência, meus amados. É insuportável essa mentira. É inconcebível. Como é isso? Quer dizer então que Jesus virou o rosto contra aquelas igrejas que falavam que se levantou contra Miller por causa da mensagem, e agora os anjos eram para vigiar quem? Os fiéis a Miller. Miller então estava falando a mensagem mais sensata do que os cristãos que pregavam as mensagens da Bíblia. Miller só pregava supostamente a mensagem de Apocalipse 14:7, que está só um pedaço aqui do trecho, e a profecia de Daniel de forma torcida para defender a volta de Cristo. E claro, eu diria que Guilherme Miller podia não estar errado, mas a partir do momento em que supostamente Guilherme Miller está acima das igrejas, segundo Ellen G. White, há um erro gravíssimo, uma interpretação gravíssima. Eu não estou aqui para acusar, eu não acuso Guilherme Miller, eu entendo, Guilherme Miller pode ter pregado tudo isso, sim. Sei que Guilherme Miller pregou algumas mentiras. Ele estudou e infelizmente não deixou que realmente o Espírito de Deus cuidasse dele nessa questão. Ele confiou no seu estudo, que é o grande mal que alguém pode fazer. Amados, é grave. Até Jesus se submeteu a Guilherme Miller e pediu que os anjos protegessem ele e protegessem o povo, mas se levantasse contra as igrejas. É claro, as igrejas seguiam o catolicismo, né? Então veja até que ponto a gente chega no entendimento, né? Quando a gente não conhece a verdade. Amados do Rei. Bom, aí tem que pesquisar para ver se realmente era isso mesmo. Eu vou pedir aqui, por gentileza, aos pesquisadores. Quando eu falo de pesquisadores, eu sei a quem estou me dirigindo. São pessoas interessadas, que a gente faça realmente uma análise na história do Guilherme Miller. Eu gostaria de trazer, depois desse estudo do livro Primeiros Escritos, eu gostaria que a gente fizesse uma leitura dos assuntos de Guilherme Miller propriamente dito, e que não fosse retirado dos escritos de Ellen G. White. Por favor, eu gostaria de fazer essa análise na história de Guilherme Miller. E eu vou procurar. Eu quero saber a verdade, mas não pelos escritos de Ellen G. White. A gente vai se programar para fazer esse estudo sobre Guilherme Miller. Eu me comprometo a fazer esse estudo. Eu não conheço do assunto, mas eu me comprometo a estudar o assunto e depois a gente trazer esse tema aqui. Sabe por quê, meus amados? Porque aqui Ellen G. White está fazendo um verdadeiro malabarismo e até acusações contra algumas pessoas. Eu não sei se realmente havia ira por parte de pessoas e se pessoas quiseram matar Guilherme Miller mesmo. Porque aqui nós só estamos vendo Ellen G. White contando. Isso está nos primeiros escritos e provavelmente foi ela que contou, ou alguém da época, ou coisa do tipo. Mas eu gostaria depois que a gente pudesse ver se existe um livro, o livro do próprio Guilherme Miller, a história do Guilherme Miller, se não o livro dele, a história dele contada, mas sem ser pelos adventistas que se tornaram membros da igreja. Eu estou falando a verdade, irmãos. Me preocupa isso. Eu até entendo que algumas pessoas, né, em nome da religião, querem tirar a vida de uma pessoa que prega qualquer coisa. Já quero dizer para os irmãos, é inconcebível que uma pessoa tenha que tirar a vida de alguém que pregue diferente. Agora, dizer que essa verdade é tão importante acima da Bíblia, aí é o problema. Essa verdade está acima da Bíblia. Acima da Bíblia. O primeiro anjo de Apocalipse 14, provavelmente ele deve ter estado triste no céu, quando na época se proclamou tal mensagem, como se ele fosse o anjo daquela mensagem de 1843, e na verdade não era, e esse anjo seja Guilherme Miller e sua turma. É complicado, e para não ficar muita dúvida no que eu estou falando, vamos estudar. Sim, vamos atrás das informações verdadeiras sobre Guilherme Miller e seu povo, e a mensagem que realmente eles pregavam. Será que realmente eles pregavam essa mensagem de Apocalipse 14? Porque que eu saiba, essa mensagem de Apocalipse 14 não bate com Daniel, não. Não bate, não. E eu me entristeço, repito, me entristeço com tamanha apresentação falsa de uma mensagem verdadeira escrita na Bíblia, como se essa mensagem explicasse a teoria datal de Guilherme Miller. Olha só, ela continua falando mal dos pastores, porque a verdade aqui para Ellen G. White era proclamar que Jesus ia voltar em 1843. Ela não considera que a verdade é o que Jesus disse na Bíblia. Ela não considera. Ela interpreta que a verdade
Era o que Miller dizia. Nem Guilherme Miller se vangloriou disso. O próprio Guilherme Miller, eu vi um trecho do livro dele, ele diz que outras pessoas entenderiam melhor o que ele estava pregando. Então ele nunca se exaltou. Não tenho lembrança de ter visto Guilherme Miller ter se exaltado, né? Se eu disser que ele nunca se exaltou, talvez eu possa estar errado. Mas eu não tenho lembrança disso. E o mais triste de tudo é que o coitado do Miller, entendeu? Estudou as profecias, viu Jesus dizer que ninguém sabe o dia e a hora, mas mesmo assim ele marcou. Jesus chegou a dizer que os anjos não sabe, que ele, o próprio Jesus, não sabe, e mesmo assim ele, usando Daniel 8,14, marcou data para a volta de Cristo. De novo eu pergunto, o que tem a ver o texto de Daniel com a volta de Cristo? Olha só, preste atenção aqui nesse detalhe. Agora eu fiquei mais indignado com Ellen White. Por quê? Ela disse aqui que dos púlpitos das igrejas, onde a mensagem não era pregada, ouvia-se a frase: ninguém sabe o dia nem a hora. Sabe como ela tratou eles? Está aqui no texto. Leia aí. Primeiros Escritos, capítulo 55. Ela diz assim, ó: essas palavras, ninguém sabe o dia e a hora, saía da boca de quem? De ministros hipócritas. Foi ela que disse isso. Ela chamou os pastores das igrejas de hipócritas quando eles citavam esta frase. E já já eu explico a você por quê. E ela disse aqui que eles eram hipócritas porque não davam ouvido àqueles que proclamavam o tempo dos períodos proféticos. Mas a problemática toda não era essa. É que ela mesmo disse mais cedo, né, nesse capítulo aqui, que era a volta de Jesus, estava sendo proclamada para 23 de março de 1843, diz em outro texto. Agora, isso foi o motivo. Agora, motivo bíblico. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Mateus 24 e verso 36. Está escrito assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus foi claro. Jesus falou essas palavras. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ela chamou aqueles ministros de hipócritas porque eles falaram esta frase de Jesus. E o Jesus a quem ela chama tanto de adorável, 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 é maltratado através dos pastores das igrejas que pregavam: ninguém sabe o dia nem a hora. Enquanto ela, que estava já envolvida, e os demais pregavam que Jesus ia voltar em 23 de março de 1843, os pastores que eles julgavam estar errados pregavam: ninguém sabe o dia nem a hora. Amados, é triste isso, é triste. Eles falaram, os pastores do púlpito, que realmente podiam até estar errados em falar contra o movimento que se levantou, mas dizer que ninguém sabe o dia nem a hora, isso aqui eles estavam repetindo a frase de Jesus, e nesse ponto eu concordo com eles, com os pastores dos púlpitos, pois eles estavam anunciando que só o Pai é que sabe o dia e a hora. Só o Pai. Foi as palavras que Jesus falou. E com isso, Ellen G. White, em seu comentário que acabamos de ler, ela considera aqui Jesus como hipócrita. Indiretamente, ela está considerando Jesus hipócrita. Amados, eu pensava que Ellen G. White verdadeiramente estava sendo maltratada. Quando eu via os evangélicos falarem contra ela, eu via que eles maltratavam ela e maltratavam a igreja adventista, e normalmente algumas pessoas se doem quando pessoas evangélicas, que eu não vou citar nomes aqui, né, falam contra Ellen G. White por causa, e falam contra a igreja adventista com relação ao sábado e com relação à volta de Jesus. Mas há pessoas que se doem com isso, sabe por quê? Porque para eles falar de uma mentira é mais gostoso do que falar a verdade. Quer saber mais sobre o assunto apresentado? Acompanhe o próximo vídeo. Será uma alegria poder ter a sua companhia mais uma vez, pois temos muito que tratar. Então, se você gostou, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, divulgue, enfim, fique à vontade. Estamos
esperando mais uma vez por você na próxima oportunidade. Um abraço. Até mais.